Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar das operações com números racionais. Na aula de hoje, falando especificamente da adição e da subtração. Então, vamos à aula. Para a adição e a subtração de números racionais, devemos considerar duas situações, que são números na forma fracionária e números na forma decimal. Então, vamos começar pela forma fracionária e depois vamos falar de números na forma decimal. Então, primeiramente, na forma fracionária, temos que estudar dois casos distintos. O primeiro deles refere-se a frações com denominadores iguais e o segundo com frações de denominadores diferentes. Ou seja, vamos considerar agora o primeiro caso, que são frações com denominadores iguais. Então, para somarmos ou subtrairmos frações com o mesmo denominador, mantemos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. Então, temos aqui dois exemplos. Primeiro exemplo, menos 32 onzeavos mais menos 3 onzeavos. Então, primeiramente, eu vou repetir a primeira fração, menos 32 onzeavos, está aqui. Vou fazer regrinha de sinal, mais com menos, menos. Menos quem? A segunda fração, então 3 onzeavos. Então, o que é que vamos fazer agora? Os denominadores são iguais. Então, vamos repetir o denominador e vamos aqui fazer a operação com os numeradores. Sabemos que menos 32 menos 3 é menos 35. Ou seja, o resultado final é menos 35 onzeavos. Terminou aqui? Terminou. Por quê? Aqui já temos a fração irredutível. Ou seja, não tem como mais simplificar ela. Segundo exemplo. Então, vamos fazer com o mesmo passo a passo do primeiro exemplo. Vamos repetir a primeira fração, que é 4 sétimos. Fazer regrinha de sinal aqui. Menos com menos. Mais quem? 3 sétimos. Denominadores iguais? Podemos somar ou subtrair. Então, repetimos o denominador, está aqui. 4 mais 3 dá exatamente 7. 7 dá para dividir por 7? Dá exatamente 1. Então, aqui, terminamos. Então, o que fica para a gente de resumo é, pode ser um número inteiro, o resultado, como foi aqui. Pode ser já uma fração na forma irredutível, ou pode ser uma fração que ainda tem como simplificar ela até chegar na forma irredutível. Só que o que mais vale para a gente nesse primeiro caso é que denominadores iguais, repete o denominador, soma ou subtrai os numeradores. Ok? Então, vamos para o segundo caso. O que me diz o segundo caso? Frações com denominadores diferentes. Então, para somarmos ou subtrairmos frações com denominadores diferentes, devemos obter frações equivalentes às frações dadas, possuindo quem? O mesmo denominador. Em seguida, mantemos o denominador comum e somamos ou subtraímos quem? Os numeradores. Ou seja, vamos ver aqui 3 exemplos aqui. Primeiro exemplo, 4 sextos mais menos 3 dozeavos. Primeira coisa, vamos fazer regrinha de sinal. Repetimos a primeira fração, do jeito que fizemos no outro caso. 4 sextos, mais com menos, menos. Menos quem? A segunda fração. Quem é a segunda fração? 3 dozeavos. Então, observe o seguinte aqui. Denominadores são diferentes. Um é 6 e o outro é 12. Agora, vamos observar o seguinte. Como é que vamos deixar aqui com o mesmo denominador? Vamos pensar o seguinte. Venha comigo nesse exemplo. Eu sei que 1 dividido por 2 é 0,5. E eu também sei que 2 dividido por 4 também é 0,5. Ou seja, essas duas frações são frações equivalentes, pois possuem o mesmo resultado. Mas observe o seguinte, que se multiplicarmos essa primeira fração aqui, o numerador por 2 e o denominador por 2, vamos obter essa segunda. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 2, 4. Então, é justamente o que vamos fazer aqui, para transformar em uma fração equivalente. Então, observe o seguinte, o 4 sextos aqui, se multiplicarmos aqui esse 6 por 2,
vamos obter quem? Vamos obter 12. Professor, então é só multiplicar aqui o denominador por 2? Sim, mas também temos que multiplicar quem? O numerador, para manter, certo, o equilíbrio. Observe. 2 vezes 2 deu 4. Mas aqui, ó, em cima tinha que ser 2. Então, tive que multiplicar 1 por 2. Então, aqui vamos multiplicar por 2 o denominador e também o numerador. Professor, eu poderia dividir a segunda aqui por 2, porque esse 12 dividido por 2 dá 6. Poderia? Poderia, mas olha o cuidado que temos que ter aqui. Quando eu observo aqui esse denominador, que é 12, dividido por 2 dá 6. Mas observa o numerador. O numerador aqui é um número ímpar, ou seja, se eu dividir por 2, eu não vou ter um número inteiro aqui. Vamos ter um número decimal. Então, nesse caso aqui, é mais vantajoso para a gente pegar a primeira fração e multiplicar por 2. Então, observa, ó, 4 vezes 2 deu 8. E 6 vezes 2 deu 12. Então, agora, ó, repetir a segunda. Temos agora um denominador igual. Temos, ó, os dois são quem? São 12. Então, vou repetir o denominador e fazer aqui a subtração. Ó. 8 menos 3 dá exatamente 5. Acabou aí? Esse primeiro exemplo acabou, porque essa fração já é a fração irredutível, ou seja, não tem como simplificar ela. Agora vamos partir para o nosso segundo exemplo. Observe. 4 terços mais menos 2 quintos. Então, vamos fazer primeiro o quê? Repetir a primeira, fazer a regrinha de sinal. Então, 4 terços aqui eu repeti. Mais com menos é menos. Menos quem? Menos 2 quintos. Agora vamos observar o seguinte. Professor, não tem um número que eu multiplique. Não tem um número inteiro aqui. Que eu multiplique o 3 que dê 5. Nem tem um número inteiro que eu divido 5 para dar 3. E agora, o que faremos? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos voltar lá no 7º ano, na parte de mínimo múltiplo comum. Então, vamos fazer essa continha aqui. Ó. Vamos fatorar. O 3 e o 5. 3 é um número primo. 3 só dá para dividir por 1 e por 3. Então, vamos dividir ele por 3. 3 dividido por 3 é quem? É 1. 5 não dá para dividir por 3. Então, vamos repetir. Aí, aqui agora eu vou dividir por quem? 5 é primo, só dá para dividir por 1 e por 5. Então, eu vou dividir aqui por 5. Então, 5 dividido por 5 é quem? É exatamente 1. Então, quem é o MMC? É justamente 3 vezes 5, que dá 15. Então, o MMC aqui é 15. O que significa isso? Que eu vou encontrar duas frações com denominador 15. Então, professor, toda vida que acontecer isso, eu percebi aqui que é a mesma coisa que eu fazer. Ó, 3 vezes 5, 15. Deu certo, ó. Mesmo denominador, 15. Mas pensa o seguinte aqui, e tenha cuidado no seguinte. 3 vezes 5 aqui deu 15, beleza. Quando é que você pode fazer direto isso aqui? E pode já multiplicar os dois e encontrar aqui o que você quer. Quando os dois números forem primos. O 3 é primo e o 5 é primo. Por isso que deu certo. Se eu fizer aqui, ó, 3 vezes 5 dá 15. Professor, nesse caso aí, pode fazer já dessa forma aqui? Pode. Quando você estiver fazendo seus cálculos, pode fazer. O importante é encontrar a fração equivalente. Bem organizado o cálculo seu. Então, primeiro, agora aqui, ó, eu vou observar, ó, 3 aqui tem que ser 15 no denominador. Então, eu vou multiplicar 3 vezes quanto? 3 vezes quanto que dá 15? Só pode ser 3 vezes 5. Se multiplicamos o denominador, vamos multiplicar também o numerador. Então, vou multiplicar aqui. Então, 4 vezes 5 deu 20. E 3 vezes 5 deu exatamente 15. Então, agora vamos fazer com a segunda fração aqui. Aqui é 5. 5 vezes quanto que dá 15? Só pode ser 5 vezes 3. Multiplicamos aqui o denominador por 3, vamos multiplicar também o numerador. Então, 2 vezes 3 é 6. E 3 vezes 5 é exatamente 15. Então, note que os dois agora, ó, são iguais. Se são iguais, eu vou repetir o denominador e vou fazer aqui a minha operação com os numeradores. 20 menos 6 dá exatamente 14. Então, chegamos exatamente em quem? 14 15avos. Já está na forma irredutível, não precisa mais, não tem como simplificar na realidade. Então, terminou aí. Agora vamos para o terceiro
Exemplo. 4 sextos mais menos 4 oitavos. Então, primeiro, vou repetir a primeira fração, que é 4 sextos. Vou fazer a regrinha de sinal aqui. Mais com menos, menos. Menos quem? 4 oitavos, que é a segunda. Então, vamos observar o seguinte aqui. Ó. Os denominadores são diferentes. 6 e 8. Professor, eu posso fazer aqui ó, já 6 vezes 8, 48 e está de boa? Dá certo? Observe o seguinte. Esse caso aqui do outro exemplo, fizemos assim e deu certo. Por quê? Porque aqui ó, são dois números primos. Aqui não. Nem o 6 é primo, nem o 8 é primo. Professor, mas eu poderia fazer e depois fazer o 6, 8, 48, depois simplificando. Daria certo? Daria também. Mas aqui vamos fazer o mínimo múltiplo comum. Então vamos pensar o seguinte aqui. 6 e 8 aqui. Não tem nenhum número inteiro que eu multiplique por 6 que dê 8. Nem tem nenhum número inteiro que eu divido 8 para dar 6. Então vamos pensar o seguinte. Vamos calcular aqui o MMC. Então 6 aqui e 8. 6 e 8 os dois são pares. Então dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3. E 8 dividido por 2 é 4. 3 e 4. 3 aqui só dá para dividir por quem? Por 3, que é primo. Então dá exatamente 1. 4 aqui não dá para dividir por 3, então vamos repeti-lo. Então agora o 4 eu posso dividir por 2, que dá exatamente 2. E o 2 aqui eu vou dividir por 2, que dá exatamente 1. Então aqui vamos multiplicar. 2 vezes 3 vezes 2, vou apagar isso aqui. Vezes quem? Vezes 2. Então, quem vai ser o mínimo múltiplo comum? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. E 12 vezes 2, 24. Ou seja, o MMC de 6 e de 8 é exatamente 24. Então, aqui queremos agora duas frações com denominador 24. Então, aqui, vamos pensar o seguinte já. Ó. 6 vezes quanto que dá 24? Só pode ser 6 vezes 4. Multipliquei aqui o denominador por 4, vou multiplicar também o numerador. Então, 6 vezes 4 é 24. E 4 vezes 4 é quem? É 16. Então, menos, aqui é a segunda. 8 aqui. Tem que ter denominador 24. Então, 8 vezes quanto que dá 24? Só pode ser 8 vezes 3. Se multiplicamos o denominador, vamos multiplicar também o numerador. Então, 3 vezes 4 deu 12 e 8 vezes 3 deu 24. Observe que os denominadores agora são iguais. Então, eu posso repetir o denominador e fazer a minha operação com os numeradores. 16 menos 12 é 4. Agora, observe o seguinte aqui. 4 24avos. Os dois são pares, tem como dividir, ou seja, essa fração não está na forma irredutível. Então, vamos dividir aqui, ó, numerador e denominador por 2, que dá para dividir. 4 dividido por 2 é 2. E 24 dividido por 2 é 12. Está na forma irredutível? Não, ainda tem como dividir. Ó. Os dois são pares, dá para dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. E 12 dividido por 2 é 6. Então, aqui, ó, chegamos aqui na forma irredutível. Então, terminamos aí. Então, gente, continuando, temos aqui, ó, números agora na forma decimal. Então, vamos ver como é que vai ficar a adição e a subtração. Então, para a adição e a subtração de números representados na forma decimal, devemos observar que, olha que as observações temos. Algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna com a vírgula alinhada. Então, essas vírgulas têm que ficar alinhadas, coluna com coluna. Adicionamos ou subtraímos as unidades na mesma ordem entre si. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, e assim ele vai continuar. E, por fim, aqui, ó, colocamos no resultado a vírgula alinhada com as demais. Então, aqui, o cuidado que temos que ter com a questão da vírgula. Então, temos aqui, ó, dois exemplos. Uma adição e uma subtração. Primeiro, 13,49 mais 6,2. Então, professor, primeiramente, eu posso pensar em deixar a mesma quantidade de números aqui, ó, depois da vírgula. Eu posso completar aqui com um zero para começar? Pode sim completar com zero. Então, vamos alinhar, ó, 13,49. Esse 6,2, professor, pode ser 6,20, por exemplo? Pode sim.
Mas o importante é quem? É esse alinhamento, ó. Vírgula abaixo de vírgula. Agora, ó, é só soma. 9 mais 0, 9. 4 mais 2, 6. 3 mais 6, 9. Baixou quem? 1. E a vírgula? A vírgula vai ficar onde? A vírgula vai ficar, ó, alinhada. E a vírgula. Então, colocou a vírgula aí. Então, 13,49 mais 6,2 dá exatamente 19,69. Isso aqui para adição. Simples de fazer. Cuidado só a questão da vírgula. E aqui, ó, podemos, ó, completar. Professor, se tivesse outra casa aqui, colocava outro zero aqui? Sim, pode colocar. Fica até mais elegante, né? Fica até mais elegante. Agora vamos ver uma subtração. Então, para a subtração, a mesma ideia. Observe que aqui, ó, já tem dois números aqui depois da vírgula e aqui também. Então, já não vou precisar colocar zero em nenhum lugar. Então, temos aqui, ó, 12,74 menos quem? 6,92. Então, vírgula alinhado com vírgula. Agora vamos fazer continhas. Uma subtração, 4 menos 2, 2. 7 menos 9 não é possível. Vamos pedir emprestado. Então, esse que eu vou pedir emprestado, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar ele aqui, certo? Nesse 6. Não vou subtrair aqui desse 2, ok? Então, temos que 17 menos 9 dá exatamente 8. Coloquei aqui 8. Esse que eu pedi emprestado, eu vou colocar ele aqui, ó, nesse 6 aqui. Ok? Dá no mesmo, professor? Dá no mesmo. Professor, posso fazer subtraindo aqui em cima desse 2 aqui? Pode, não tem problema nenhum. Vai dar o mesmo resultado. Então aqui, ó, 6 mais 1, 7. 7 aqui menos 2. Não pode, então tem que pedir novamente emprestado. Então, ó, vou colocar aqui, ó, o que eu pedi emprestado. Tá aqui o risquinho aqui. 6 mais 1, 7. Aí 12 menos 7 dá exatamente 5. E o que eu pedi emprestado, coloquei aqui, ó. 1 menos 1, nada. Nem vou até colocar aqui, mas não precisa. Então, vírgula abaixo de vírgula. Professor, mas eu aprendi que quando eu vou fazer uma subtração, eu subtraio logo aqui, ó. Fica 12 menos 1, 11. 11 menos 6 dá 5. Do mesmo jeito que o senhor fez. Dá certo. Do mesmo jeito, são duas formas de fazer. Então, a forma que você tiver mais habilidade e segurança para fazer é a forma que você deve fazer, ok? Certo? Sempre. O importante é o resultado ficar correto e a ideia ser executada de forma correta, ok? E assim terminamos nossa aula.